Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos trazendo um vídeo especial e importante sobre um dos momentos mais marcantes da história recente, os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Antes de mergulharmos neste capítulo crucial da história mundial, gostaríamos de pedir o seu apoio. Por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, não perca a chance de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Comentários também são muito bem-vindos. Queremos ouvir suas opiniões e perspectivas sobre este acontecimento. Agora, vamos começar esta jornada histórica. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram uma série de atentados terroristas coordenados pela Al-Qaeda contra os Estados Unidos. Naquele trágico dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. 2 dos aviões foram deliberadamente lançados nas torres gêmeas do World Trade Center, na cidade de Nova York, causando a morte de todos a bordo e muitas pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os arranha-céus desmoronaram horas depois, causando extensos danos. O terceiro avião atingiu o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Arlington, Virgínia. O quarto avião caiu em Shanksville, na Pensilvânia, após passageiros heróicos tentarem retomar o controle da aeronave. Quase 3.000 pessoas perderam a vida, incluindo civis de mais de 70 países. Os Estados Unidos responderam com a guerra ao terror, invadindo o Afeganistão para desmantelar a Al-Qaeda e promulgaram o USA Patriot Act. Os ataques também tiveram sérias consequências econômicas, com bilhões de dólares perdidos e danos à economia de Nova York. A reconstrução começou, e agora temos o One World Trade Center, um dos arranha-céus mais altos da América do Norte, além de um memorial às vítimas. Os 4 voos e seus trágicos destinos foram os seguintes. Voo 11 da American Airlines partiu de Boston com destino a Los Angeles e colidiu intencionalmente com a torre norte do World Trade Center às 8 horas e 46 minutos. Voo 175 da United Airlines partiu de Boston com destino a Los Angeles e atingiu a torre sul do World Trade Center às 9 horas e 3 minutos. Voo 77 da American Airlines partiu de Washington Dulles, na Virgínia, com destino a Los Angeles e colidiu com o Pentágono às 9 horas e 37 minutos. Voo 93 da United Airlines partiu de Newark com destino a São Francisco. Os passageiros se rebelaram contra os sequestradores, levando ao acidente do avião perto de Shanksville, Pensilvânia, às 10 horas e 3 minutos. Os ataques causaram a morte de 2.977 vítimas, incluindo os 19 sequestradores. Os números incluem pessoas nos aviões, no World Trade Center e no Pentágono. A maioria das vítimas eram civis, e pessoas de mais de 90 países foram afetadas. Os ataques também resultaram em heróicas ações de passageiros e equipes de resgate, além de uma resposta de emergência sem precedentes. A reconstrução e a identificação das vítimas continuaram por anos após os eventos, e muitas permaneceram não identificadas. O objetivo final dos sequestradores era atacar o Capitólio dos Estados Unidos ou a Casa Branca, como revelado em entrevistas conduzidas em setembro de 2002 com Khalid Sheikh Mohammed e Hanzi bin Al-Shibh, membros da Al-Qaeda. Curiosamente, inicialmente, a Al-Qaeda planejou atacar instalações nucleares em vez das Torres Gêmeas e o Pentágono, mas essa ideia foi abandonada por receio de que a situação pudesse fugir do controle. Durante os sequestros, os terroristas usaram armas brancas, como facas, para subjugar as tripulações e passageiros. Alguns passageiros conseguiram fazer ligações, relatando o uso de produtos químicos, como gás lacrimogêneo ou spray de pimenta, pelos sequestradores. A comissão do 11 de setembro concluiu que as bombas mencionadas pelos sequestradores eram, na verdade, falsas. O voo 93 da United Airlines ganhou notoriedade quando os passageiros, informados sobre os ataques anteriores por meio de chamadas telefônicas, tentaram retomar o controle da aeronave. Infelizmente, o avião acabou caindo em um campo na Pensilvânia.
Além dos ataques aos aviões, 3 edifícios do World Trade Center desmoronaram devido a falhas estruturais, causando uma enorme devastação e morte. Os ataques também causaram uma confusão generalizada na mídia e entre os controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos, levando ao fechamento do espaço aéreo por 3 dias. O trágico saldo dos ataques incluiu 2.996 mortes, com as vítimas distribuídas entre os 4 aviões, a cidade de Nova York e o Pentágono. A maioria das vítimas eram civis, com exceção de 55 militares no Pentágono. A identificação das vítimas foi um desafio, e muitas permaneceram sem identificação. Além disso, 411 trabalhadores de emergência, incluindo bombeiros e policiais, perderam a vida enquanto tentavam resgatar pessoas e combater incêndios. Empresas como a Cantor Fitzgerald e a Marsh Inc. sofreram perdas significativas de funcionários. Os ataques ao World Trade Center afetaram não apenas os Estados Unidos, mas também diversas nações, com cidadãos de mais de 90 países entre as vítimas. Os esforços de identificação das vítimas continuaram por anos, com a esperança de utilizar tecnologia avançada para identificar aqueles que permaneceram sem identificação. Após os devastadores ataques de 11 de setembro de 2001, os danos foram generalizados e impactantes. Além dos trágicos acontecimentos nas Torres Gêmeas, vários outros edifícios na área foram destruídos ou gravemente danificados. Isso incluiu os edifícios 3 a 7 do complexo do World Trade Center e até mesmo a Igreja Ortodoxa Grega de São Nicolau. As Torres Gêmeas, a Torre Norte e a Torre Sul, que tinham 110 andares cada, foram completamente destruídas pelo impacto dos aviões e os incêndios subsequentes. O Marriott Hotel também foram reduzidos a escombros. Outros edifícios, como a Alfândega dos Estados Unidos, 2 passarelas de pedestres que conectavam os edifícios, sofreram sérios danos. O Deutsche Bank Building, localizado nas proximidades do complexo, também foi danificado e posteriormente condenado devido às condições tóxicas em seu interior, levando à sua demolição. O Fitterman Hall, pertencente ao Colégio Comunitário do Borough de Manhattan, na 30 West Broadway, também foi condenado devido aos danos causados pelos ataques e está atualmente em processo de reconstrução. Outros edifícios vizinhos, como o 90 West Street e o edifício Verizon, sofreram danos significativos, mas foram restaurados. Os edifícios do World Financial Center, o One Liberty Plaza, o Millennium Hilton e o 90 Church Street tiveram danos moderados e também foram restaurados. No Pentágono, o impacto do voo 77 da American Airlines causou danos severos, levando à colisão de uma seção do edifício. A aeronave atingiu o Pentágono no primeiro andar, e a fuselagem dianteira desintegrou-se durante o impacto. Detritos da cauda penetraram profundamente no edifício, causando danos significativos. Após os ataques, equipes de resgate e recuperação foram rapidamente mobilizadas. O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York, com metade do departamento sendo enviado ao local, trabalhou incansavelmente, juntamente com a polícia e outras equipes de emergência. No entanto, devido a problemas de comunicação e coordenação, houve dificuldades na transmissão de informações cruciais. Apesar dos desafios, as equipes de resgate e busca fizeram um esforço heróico para salvar vidas e procurar sobreviventes nos escombros. Meses de operações intensivas foram necessários, e o local do World Trade Center só foi completamente limpo no final de maio de 2002. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram causados pela Al-Qaeda, uma organização extremista islâmica liderada por Osama Bin Laden. A história da Al-Qaeda remonta a 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Nesse período, Osama Bin Laden viajou para o Afeganistão e desempenhou um papel fundamental na organização de grupos mujahidin árabes para resistir à invasão soviética. Sob a orientação de Ayman al-Zawahiri, um membro influente da Al-Qaeda, Bin Laden radicalizou-se ainda mais. Em 1996, Bin Laden emitiu sua primeira fatwa, pedindo a retirada das tropas americanas da Arábia Saudita. Posteriormente,
Em 1998, ele emitiu outra fátua na qual expressou objeções à política externa dos Estados Unidos em relação a Israel e à presença contínua de tropas dos Estados Unidos na Arábia Saudita após a Guerra do Golfo. Bin Laden usou interpretações seletivas de textos islâmicos para justificar seus apelos à violência e à jihad, convocando muçulmanos a atacar americanos, alegando que isso era um dever individual, especialmente quando os países muçulmanos eram ameaçados. Inicialmente, após os ataques de 11 de setembro, Bin Laden negou seu envolvimento, mas em 2004 admitiu sua participação. A Al Jazeera transmitiu uma declaração de Bin Laden logo após os ataques, onde ele tentou se distanciar das ações, alegando que haviam sido realizadas por indivíduos com motivos próprios. No entanto, evidências posteriores, como fitas de vídeo recuperadas, confirmaram seu envolvimento direto. Bin Laden justificou os ataques como uma resposta à política externa dos Estados Unidos, particularmente seu apoio a Israel e sua presença militar na Arábia Saudita. Ele admitiu que havia orientado pessoalmente seus seguidores a executar os ataques ao World Trade Center. Outro indivíduo de grande importância nos ataques foi Khalid Sheikh Mohammed, considerado o arquiteto-chefe do plano. Ele foi capturado em 2003 e confessou seu envolvimento nos ataques durante seu interrogatório em Guantánamo. Mohammed estava profundamente ressentido com a política dos Estados Unidos em relação a Israel, o que o motivou a planejar os ataques. Vale ressaltar que outros membros da Al-Qaeda estiveram envolvidos nos preparativos e na execução dos ataques. Durante o julgamento de Zacarias Moussalsawi, 5 pessoas foram identificadas como tendo conhecimento completo dos detalhes da operação: Bin Laden, Khalid Sheikh Mohammed, Hanzi bin al-Shib, Abu al-Turab Urduni e Mohammed Atef. Entretanto, apenas figuras periféricas foram julgadas ou condenadas pelos ataques. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram um dos eventos mais impactantes da história recente, com sérias implicações políticas e de segurança em escala global. Osama Bin Laden, o principal responsável, permaneceu na lista dos mais procurados do FBI até sua morte em 2011, após uma intensa busca de quase 10 anos. A Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, declarou explicitamente 3 principais motivos para esses ataques. Presença americana na Arábia Saudita. A Al-Qaeda argumentou que a presença de tropas americanas na Arábia Saudita era uma provocação, pois envolvia a ocupação de terras sagradas do Islã. Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda viam essa presença como uma violação dos princípios islâmicos, e Bin Laden alegou que o profeta Maomé havia proibido a presença permanente de infiéis na Arábia. Esse motivo era uma resposta à presença militar dos Estados Unidos na região, que incluía bases militares na Arábia Saudita. Apoio a Israel. A Al-Qaeda também expressou forte objeção ao apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel. Em uma carta de 2002 intitulada Carta para a América, Bin Laden argumentou que o apoio dos Estados Unidos a Israel era um dos maiores crimes e acusou os Estados Unidos de liderar esses criminosos. Ele enfatizou que a criação e a manutenção de Israel eram inaceitáveis e que o preço seria pago por todos que contribuíram para esse crime. Sanções contra o Iraque. As sanções econômicas impostas ao Iraque também foram citadas como um motivo pelos ataques. A Al-Qaeda alegou que as sanções lideradas pelos Estados Unidos haviam causado uma grande devastação e morte no Iraque, com mais de 1 milhão de mortos. Eles argumentaram que, apesar da devastação, os Estados Unidos continuavam a se opor a qualquer tentativa de aliviar o sofrimento do povo iraquiano. Portanto, a Al-Qaeda viu as sanções como uma razão para atacar os americanos. Além desses motivos declarados pela Al-Qaeda, analistas políticos também postularam outras possíveis motivações para os ataques. Alguns sugeriram que os terroristas estavam motivados por um sentimento de humilhação devido ao atraso do mundo islâmico em relação ao Ocidente, particularmente em termos de desenvolvimento econômico e tecnológico. Outra teoria é que os ataques tinham como objetivo provocar uma guerra mais ampla entre os Estados Unidos e o mundo islâmico. Ao atacar os Estados Unidos e provocar uma resposta militar, a Al-Qaeda esperava galvanizar mais apoio para sua causa e desestabilizar ainda mais a região. O planejamento desses ataques começou anos antes,
com uma ideia proposta por Khalid Sheikh Mohammed, que apresentou o projeto a Osama Bin Laden em 1996. Nesse período, a Al-Qaeda estava passando por uma transição, mudando sua base do Sudão para o Afeganistão. Em 1998, dois eventos marcaram uma virada significativa: os atentados às embaixadas dos Estados Unidos na África e a fátua de Bin Laden, na qual ele voltou sua atenção para ataques diretos aos Estados Unidos. Em dezembro de 1998, a CIA relatou ao então presidente Bill Clinton que a Al-Qaeda estava se preparando para ataques contra os Estados Unidos, incluindo a possibilidade de sequestros de aviões. No final de 1998 ou início de 1999, Bin Laden deu aprovação para Khalid Sheikh Mohammed avançar com a organização dos ataques. Uma série de reuniões ocorreu no início de 1999, envolvendo Mohammed, Bin Laden e seu vice, Mohammed Atef. Atef desempenhou um papel crucial no apoio operacional ao projeto, ajudando a selecionar alvos e organizar viagens para os sequestradores. Bin Laden pessoalmente selecionou alguns dos sequestradores, incluindo Nawaf al-Azmi e Khalid al-Mihdhar, jihadistas experientes. No entanto, esses sequestradores tinham pouca experiência de voo e pouco conhecimento de inglês, tornando os sequestradores secundários. Outros membros da célula de sequestradores vieram de Hamburgo, Alemanha, e incluíram Mohamed Atta, Marwan al-Sheikh, Ziad Jarrah e Hanzi bin al-Shib. Bin Laden os escolheu por sua educação, habilidade em inglês e experiência no Ocidente. No início de 2000, vários membros da Al-Qaeda começaram a chegar aos Estados Unidos. A maioria deles frequentou escolas de aviação na Flórida e no Arizona para aprender a pilotar aviões. Alguns membros, como Ani Anjor, já possuíam licenças de piloto comercial. Em julho de 2001, Mohamed Atta se encontrou com Hanzi bin al-Shib na Espanha para coordenar detalhes da trama e selecionar os alvos finais. Bin Laden enfatizou a importância de executar os ataques o mais rápido possível. Além dos sequestradores, a Al-Qaeda também contou com uma rede de células de apoio em todo o mundo para ajudar na logística e na execução dos ataques. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado surgiram quando o voo 11 da American Airlines, que havia sido sequestrado, não respondeu a uma instrução para acender, emitida pelo controle de tráfego aéreo de Boston. A partir desse momento, os controladores de tráfego aéreo começaram a redirecionar outras aeronaves para garantir a segurança. Às 8h20, Beth Ong, uma comissária de bordo do voo 11, fez uma ligação para a empresa aérea, alertando sobre o sequestro da aeronave. Às 8h21, o avião começou a desviar radicalmente de sua rota prevista. Às 8h25, os controladores ouviram a voz de um dos sequestradores em uma transmissão de rádio do voo 11. O centro de Boston alertou o centro de comando da FAA em Erdon, Virgínia, às 8h28. Às 8h32, os funcionários da FAA foram informados de que o voo 11 tinha sido sequestrado, e o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, foi notificado. 2 caças F-15 foram enviados da base aérea da Guarda Nacional de Otis, em Massachusetts, às 8h53. No entanto, devido à comunicação lenta e confusa, o NORAD só foi informado sobre o sequestro do voo 11, não dos outros voos que já haviam caído. Às 9h28, o controlador John Vertet, do centro da FAA de Cleveland, ouviu sons preocupantes no voo 93 da United Airlines, que também havia sido sequestrado. O avião estava descendo e seu transponder havia sido desligado. Vertet já sabia que outros aviões haviam sido sequestrados e que as Torres Gêmeas em Nova York haviam sido atingidas. A resposta militar começou a se formar. Após o impacto nas Torres Gêmeas, mais caças foram despachados da base da Força Aérea Langley Otis, na Virgínia, às 9h30. Às 9h32, Vertet ouviu uma voz dentro do voo 93 dizendo: "Nós temos uma bomba a bordo." Por volta das 10h20, o vice-presidente Dick Cheney deu ordens para abater qualquer aeronave comercial que pudesse ser identificada como sequestrada.
Infelizmente, essas ordens não foram transmitidas a tempo para que os pilotos agissem. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o espaço aéreo foi completamente fechado, e todas as aeronaves civis não emergenciais foram ordenadas a pousar imediatamente. Isso resultou em dezenas de milhares de passageiros presos em todo o mundo, à medida que voos eram redirecionados para outros países. As consequências desses ataques foram profundas e imediatas. As equipes de resgate policiais de todo o país se mobilizaram para ajudar nas operações de resgate em Nova York. A doação de sangue aumentou significativamente em todo o país nas semanas seguintes aos ataques. Além disso, as autoridades dos Estados Unidos iniciaram uma guerra ao terror, com o objetivo de levar Osama Bin Laden e a Al-Qaeda à justiça e prevenir futuros ataques terroristas. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução conjunta autorizando o uso da força militar contra os terroristas e as nações que os apoiavam. Os ataques de 11 de setembro mudaram o mundo de muitas maneiras, desencadeando eventos globais que moldaram a política internacional nas décadas seguintes. Essa série de respostas imediatas e a subsequente guerra ao terror marcaram um ponto de virada crítico na história contemporânea. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos e o mundo experimentaram uma série de reações internas e internacionais que tiveram um profundo impacto. Nos Estados Unidos, o presidente George W. Bush desempenhou um papel central na liderança, e fundos de ajuda foram criados para as vítimas e suas famílias. A legislação antiterrorismo foi amplamente reformulada, resultando na criação do Departamento de Segurança Interna e na aprovação do USA Patriot Act, embora isso tenha levantado preocupações sobre privacidade e supervisão judicial. As mudanças internas incluíram um aumento nos poderes da NSA e a implementação do Sistema de Registro de Entrada e Saída de Segurança Nacional, (NSEERS). Também ocorreram crimes de ódio contra comunidades muçulmanas, sul-asiáticas e outras erroneamente associadas aos ataques. A resposta internacional foi marcada por condenações globais aos ataques, com exceções notáveis, como o Iraque. A coalizão liderada pelos Estados Unidos derrubou o regime talibã no Afeganistão em resposta aos ataques, resultando em importantes implicações geopolíticas. Os ataques de 11 de setembro de 2001 tiveram consequências profundas e duradouras em várias áreas. Primeiramente, houve um impacto econômico imediato com o fechamento das bolsas de valores e uma queda significativa no mercado de ações. Isso resultou na perda de trilhões de dólares em valor de mercado e empregos, especialmente em Nova York. Em termos de legislação antiterrorismo, os ataques levaram a mudanças substanciais em leis e políticas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o USA Patriot Act conferiu ao governo federal amplos poderes de vigilância e detenção de suspeitos de terrorismo. A saúde das pessoas envolvidas também foi afetada, especialmente dos socorristas e trabalhadores que estiveram expostos à poeira tóxica dos escombros. Muitos sofreram doenças debilitantes, e disputas legais sobre custos de tratamento ainda estão em andamento. Além disso, os ataques indiretamente afetaram o setor de transporte, com mais pessoas usando automóveis e um aumento nas mortes nas estradas dos Estados Unidos. Os ataques de 11 de setembro de 2001 tiveram impactos profundos na sociedade e cultura, além das questões geopolíticas. Houve um aumento na valorização da vida familiar, religião e patriotismo nos Estados Unidos. A indústria do entretenimento incorporou os eventos em suas narrativas, refletindo ansiedades pós-11 de setembro. Teorias conspiratórias surgiram, questionando a narrativa oficial dos ataques. A fé religiosa foi afetada, com alguns encontrando conforto na religião, enquanto outros questionaram ou perderam sua fé devido à dificuldade de conciliação. O FBI conduziu uma investigação detalhada, ligando a Al-Qaeda e Osama Bin Laden aos ataques. A comissão do 11/9 foi formada para investigar os eventos, esclarecendo os acontecimentos, atribuindo responsabilidade à Al-Qaeda e identificando falhas de coordenação entre agências de segurança e inteligência. A comissão emitiu recomendações para prevenir futuros ataques, mas algumas não foram totalmente implementadas até 2011. Colapso do World Trade Center.
O colapso das Torres Gêmeas e da Torre 7 do World Trade Center após os ataques de 11 de setembro de 2001 foi objeto de investigações detalhadas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, dos Estados Unidos. Essas investigações buscaram entender por que os edifícios desabaram, avaliar as medidas de proteção contra incêndios em vigor e identificar maneiras de melhorar a segurança em futuras construções. Aqui estão os principais resultados das investigações do NIST. Impacto inicial. O NIST concluiu que os impactos iniciais dos aviões despojaram a infraestrutura de aço à prova de fogo das Torres Gêmeas. Se isso não tivesse ocorrido, as torres provavelmente teriam permanecido de pé. Danos causados pelo incêndio. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Purdue determinou que o calor dos incêndios subsequentes amoleceu e enfraqueceu as vigas e colunas expostas, independentemente do número de colunas danificadas pelo impacto. O incêndio enfraqueceu os andares, causando afundamento, puxando as colunas de aço exteriores para dentro. Curvatura das colunas exteriores. Devido ao enfraquecimento das vigas e colunas, as colunas exteriores se curvaram para dentro, tornando impossível suportar a estrutura dos edifícios. Flacidez das escadas de evacuação. As investigações também descobriram que as escadas nas torres não foram adequadamente reforçadas para proporcionar uma evacuação de emergência adequada para as pessoas acima das zonas de impacto. Colapso do WTC-7. O NIST concluiu que os incêndios descontrolados no WTC-7 enfraqueceram os pisos e as vigas, levando a uma falha crítica das colunas de suporte e ao subsequente colapso do edifício. Essas investigações forneceram informações cruciais sobre as causas do colapso dos edifícios do World Trade Center após os ataques de 11 de setembro de 2001. As descobertas destacaram a importância da segurança em edifícios e levaram a revisões nas regulamentações de construção e nas práticas de proteção contra incêndios. Suspeita de financiamento saudita. Em 2015, Zacarias Moussalsawi, ex-membro da Al-Qaeda cumprindo prisão perpétua por seu envolvimento nos ataques de 11 de setembro, afirmou que membros da família real saudita apoiaram o grupo militante islâmico. Moussalsawi fez essas alegações durante um depoimento em um tribunal federal em Manhattan. Ele alegou que uma lista de doadores que ele compilou na década de 1990 incluía autoridades sauditas proeminentes, como o príncipe Turki Al-Faisal Al-Saud, ex-chefe da inteligência saudita. Moussalsawi também afirmou ter se encontrado com um oficial da embaixada saudita em Washington na cidade de Kandahar, Afeganistão, e que planejavam juntos um ataque ao avião presidencial dos Estados Unidos, o Air Force One. As autoridades sauditas refutaram essas alegações, argumentando que visavam prejudicar as relações entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Além disso, essas alegações se somaram às suspeitas de que sauditas proeminentes poderiam ter financiado o terrorismo, detalhes dos quais foram mantidos em sigilo no relatório dos Comitês de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos sobre os ataques. Teorias conspiratórias. Após as investigações oficiais dos ataques de 11 de setembro, surgiram várias teorias conspiratórias que contestam a versão governamental dos eventos. Esses teóricos argumentam que os ataques podem ter sido uma operação de bandeira falsa ou que indivíduos dentro ou fora dos Estados Unidos podem ter conhecimento detalhado dos ataques e não ter feito nada para evitá-los. Uma das principais controvérsias envolve o colapso das Torres Gêmeas, com alguns teóricos alegando que elas foram implodidas com explosivos em vez de colapsarem devido aos impactos dos aviões. No entanto, organizações de engenharia renomadas, como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, concluíram que o colapso foi causado pelos impactos dos aviões e os incêndios subsequentes. Memoriais. Após os ataques, foram erguidos numerosos memoriais e monumentos em todo o mundo em homenagem às vítimas. Isso incluiu o Tribute in Light, uma instalação de holofotes no local das Torres Gêmeas que projetava duas colunas de luz no céu. Em Nova York, o memorial do World Trade Center, chamado Refletindo a Ausência, foi projetado e consiste em dois espelhos d'água cercados pelos nomes das vítimas. Memoriais permanentes também foram construídos no Pentágono em Shanksville, Pensilvânia,
para homenagear as vítimas desses locais específicos dos ataques. Reconstrução do World Trade Center. Após os trágicos ataques de 11 de setembro de 2001, o então prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, proclamou que a cidade vai reconstruir e que emergiria mais forte politicamente e economicamente do que antes. Ele enfatizou que a linha do horizonte seria restaurada 319. A reconstrução do local do World Trade Center começou a ser coordenada pela Lower Manhattan Development Corporation. No entanto, houve críticas quanto à eficácia da empresa na utilização dos recursos financeiros destinados ao esforço de reconstrução 320 e 321. Inicialmente, a construção do novo World Trade Center foi adiada, mas em 2006, um acordo financeiro foi alcançado entre o arrendatário Larry Silverstein e a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. Isso permitiu que os trabalhos de reconstrução do local principal começassem em 322. O edifício mais icônico em construção no local é o One World Trade Center, também conhecido como Freedom Tower. Com 541 metros de altura após sua conclusão em 2011, tornou-se um dos edifícios mais altos da América do Norte, ficando atrás apenas da CN Tower em Toronto, Canadá 323 e 324. Além do One World Trade Center, mais 3 torres estão sendo construídas a leste do local onde as torres originais estavam localizadas. Embora todas já tenham iniciado a construção, a conclusão está prevista para pouco depois da finalização do One World Trade Center 325. No Pentágono, a seção danificada foi reconstruída e ocupada em um período de apenas um ano após os ataques, demonstrando uma notável resiliência e determinação na reconstrução após a tragédia. Esses esforços de reconstrução simbolizam a determinação de Nova York e dos Estados Unidos em superar a tragédia e reconstruir o local do World Trade Center como um símbolo de resiliência e força. E assim concluímos nosso olhar sobre os impactantes acontecimentos do 11 de setembro de 2001. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha proporcionado uma compreensão mais profunda deste momento histórico. Se você apreciou este conteúdo e gostaria de ver mais vídeos informativos como este, por favor, considere dar um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Comentários são sempre bem-vindos. Queremos ouvir suas opiniões, perguntas ou até mesmo sugestões para futuros vídeos. Sua interação é muito importante para nós. Agradecemos por assistir e por fazer parte da nossa jornada. Até o próximo vídeo.